Vamos continuar nesse assunto para ouvir o professor Marco Antônio Villa agora, chegando para se juntar aqui ao time do Novo Dia. Professor Villa, bom dia, boa semana para o senhor. É uma ação que contempla uma série de acusações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que pode, em última instância, resultar, inclusive, na retirada dele do quadro eleitoral. O que o senhor imagina que deve acontecer? Se caso isso for adiante, isso altera de maneira muito profunda as coisas como elas são agora, professor? Qual a sua avaliação? Bem, bom dia, Colombo, bom dia a todas e todos que nos acompanham, uma ótima semana a todos nós, semana de Coelhinho de Páscoa lá no final. A questão é muito grave, né? Vamos ver o seguinte, pela primeira vez, sempre é pela primeira vez na história do Brasil, um presidente do Brasil republicano, um presidente convoca embaixadores e nações amigas que têm relações diplomáticas para com o Brasil, para uma reunião num próprio da União, no Palácio do Planalto, para atacar as instituições da República Brasileira. É inacreditável, no caso em tela, especialmente o Tribunal Superior Eleitoral. E os embaixadores, é bom se recordar, parece muito tempo, mas isso faz alguns meses atrás, ficaram atônitos, porque nunca tinham visto tal fato, a convocação do conjunto de embaixadores para que o presidente da República de um país, no caso Jair Bolsonaro, atacasse as instituições do seu próprio país. E esse ataque político ao TSE, que fazia parte de uma sucessão de acusações sem fundamento, vale lembrar, desde a questão que envolvia a questão da contagem de votos, da sala secreta do TSE que não existiu, da sala escura, do voto impresso, etc. Tudo, nada disso foi comprovado, né? É inacreditável, mas isso foi repetido durante meses, anos, especialmente desde 2019, fez com que no caso foi o PDT, entrasse com essa ação no Tribunal Superior Eleitoral. É provável que isso seja resolvido, tudo indica, em relação a essa questão, na quinta-feira. Caso ele seja considerado inelegível, muda sim, muda radicalmente o quadro político. Uma coisa é ter o Bolsonaro com todos os direitos políticos, né? Outra coisa é ele ficar inelegível por 8 anos e aí querer transferir o seu prestígio para um terceiro. Isso não é uma coisa simples no Brasil, ocorreu em momentos muito particulares da nossa história republicana e dá para contar em uma das mãos só e sobra dedo. Então, a questão que se coloca é que teremos, portanto, uma semana em que o Bolsonaro deve vocalizar um discurso muito violento contra o TSE, contra as instituições, chamar provavelmente seus apoiadores para pressionar o Tribunal Superior Eleitoral. Não vai adiantar nada, porque ele vai jogar segundo os autos do processo, e na quinta-feira teremos o resultado dessa ação. É bom lembrar que há outras ações também, mas teremos o resultado dessa ação. Uma estratégia, né, professor, muito parecida com a estratégia que Donald Trump executa nos Estados Unidos nesse momento, né, dizendo que é vítima de perseguição política, que o Poder Judiciário está a favor a favor daquele. Agora, fora do cargo, professor, figuras como o Trump, o Bolsonaro, claro, né, cada um com a sua característica, cada denúncia é um tipo de denúncia, sem entrar nesse mérito aqui, mas fora do cargo, fica tão fácil para essas figuras mobilizarem apoiadores para, por exemplo, para além das redes sociais? Não fica, né? Você veja, o caso norte-americano é muito particular e complexo, que tem a ver com uma história de mais de 200 anos de democracia e uma Constituição também que tem uma longa vida desde 1787. No nosso caso, que é uma democracia mais recente e uma Constituição mais recente, né, vai completar 35 anos, o presidente da República, quando está fora do cargo e uma personalidade como a de Jair Bolsonaro, que não tem estrutura partidária, diferente do Lula, que tem partido político, que foi fundado em 1980, o caso do Bolsonaro, ele está abrigado no Partido Liberal, ele não é do Partido Liberal. E aí foi o que nós vimos no seu retorno ao Brasil. Muitos ficaram indignados, até com você, eu estava vendo em algumas redes sociais no final de semana, por expressões que nós usamos aqui, né, de gatos pingados que estavam presentes, e era verdade, você não pode mentir a imagem, está lá, né? O aeroporto, eles falaram que estaria cercado de massa, seria impossível a circulação.
não tinha uma centena de pessoas. No caso da sede do PL, do Partido Liberal, tinha no máximo uma centena, 80 pessoas, tinha mais policiais do que adeptos do presidente da República. Portanto, foi um fracasso. Quando você está na presidência, você mobiliza todo um aparato, né, de segurança pública, aparato do gabinete do ódio, de toda a estrutura de Estado. Para uma personalidade como a do Bolsonaro, que precisa disso para ampliar seu apoio político, estando fora, ele fica menor. E ele vai ficar, sem ser pitonisa, cada vez menor, vai diminuir até ficar em torno de 10%. Ele não tem 49,1% como teve no segundo turno, ele vai ficar em torno de 10%. E aí, por fim, Colombo, o desafio é para a direita, como eu sempre digo, conservadora mesmo, que ele não é conservador, e para a direita liberal, construírem líderes, projetos, ideias, atuação política. Há um amplo espaço para tanto a direita conservadora como para a direita liberal. Agora, precisa fazer política. É isso aí. Marco Antônio Villa, professor Marco Antônio Villa, todos os dias com a gente aqui no Novo Dia. Já já o professor Villa volta para a gente tratar de outros assuntos importantes do dia.